Quer beber alguma coisa? Ele perguntou, mas a tensão entre nós era tanta que mal conseguíamos fingir normalidade. Quero você, respondi, sem rodeios. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? E cá estou eu com mais uma história de amor e paixão. Sejam todos muito bem-vindos. E se você também tem uma história apaixonante que deseja compartilhar com a gente, escreve direitinho, me manda por e-mail que eu vou amar contar a sua história também aqui, tá bom? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique nesse botão aqui abaixo, inscreva-se, deixe seu like e ajude esse novo canal a crescer. E por isso eu te agradeço. Então é isso, vamos continuar com a história. Paixão no metrô. Vamos ao relato. Eu nunca acreditei nessas histórias de paixão à primeira vista até conhecer o Diego. Era um dia qualquer, um pouco cinzento, no mês de abril. Eu estava atrasada para uma reunião importante no trabalho e correndo feito louca pela estação do metrô. Trabalho como design gráfica numa agência no centro da cidade e aquele dia prometia ser daqueles que testam a paciência de qualquer um. Quando cheguei na catraca, claro que meu cartão não funcionou. Típico da minha sorte. Fiquei ali tentando passar, nervosa, com uma fila de gente irritada se formando atrás de mim. Foi quando ele apareceu. Alto, moreno, com um uniforme que fazia jus ao corpo atlético que estava por baixo. Mas não foi só a aparência que me chamou a atenção. Foi o jeito como ele se aproximou, calmo, mas determinado, com um sorriso que derretia qualquer uma. Problemas com o cartão? Ele perguntou. E cara, a voz dele era grave, meio rouca, do tipo que faz a gente sentir um frio na barriga. Parece que sim, respondi, tentando não parecer uma idiota completa enquanto ele mexia no sistema. Pronto, pode passar, ele disse, me olhando direto nos olhos. Mas da próxima vez, tenta recarregar antes de chegar na catraca. Tinha uma provocação no tom dele que me fez sorrir. Vou tentar lembrar, respondi, passando pela catraca. Quando olhei para trás, ele ainda estava me observando. Senti um calor subir pelo rosto e quase tropecei na escada rolante. Naquela noite, não consegui tirar ele da cabeça. Diego. Li o nome dele na plaqueta do uniforme. Fiquei me perguntando quantos anos ele tinha, se era casado, se tinha reparado em mim do mesmo jeito que eu reparei nele. Nos dias seguintes, comecei a pegar o metrô no mesmo horário, na mesma estação. Não que eu fosse uma pessoa má ou algo assim. Era a minha rota normal. Mas confesso que caprichava mais no visual, escolhia as roupas pensando se ele estaria lá. Às vezes ele estava no posto dele, controlando o fluxo de pessoas. Outras vezes caminhava pela estação fazendo a ronda. Quando nossos olhares se cruzavam, ele sempre dava aquele sorriso que me derretia toda. Uma manhã, meu cartão deu problema de novo. Dessa vez, tenho certeza que foi o destino conspirando a nosso favor. De novo, ele disse, se aproximando com aquele jeito confiante. Acho que esse cartão tem algo contra mim. Brinquei. Ou talvez seja uma desculpa para a gente se ver. Ele respondeu, e juro que quase desmaiei ali mesmo. Enquanto ele mexia no sistema, ficamos conversando. Descobri que ele se chamava Diego mesmo, tinha 32 anos, trabalhava no metrô há 5 anos e fazia faculdade de educação física à noite. Eu contei que sou designer, tinha 28 anos e estava sempre atrasada para tudo. Você é diferente das outras passageiras, ele disse, me entregando o cartão. Tem uma energia que chama atenção. Diferente como? Eu perguntei curiosa. Não sei explicar, ele respondeu, me olhando de um jeito que fez meu coração acelerar. Mas quero descobrir, ele disse.
2 semanas depois desse papo, ele me chamou no final do expediente dele. Ei, designer, ele disse, usando o apelido que tinha inventado para mim. Que tal a gente tomar um café? Prometo não falar sobre problemas com o cartão. Ri da piada dele. Só se for alguma coisa mais forte que café. Hoje foi um dia daqueles. Conheço um lugar, ele disse, com um sorriso que prometia aventura. Fomos para um boteco meio escondido perto da estação. Nada chique, mas tinha um clima gostoso, música boa e uma mesa num canto mais reservado. Pedimos cerveja e começamos a conversar de verdade. Diego era muito mais interessante do que eu imaginava. Falava sobre os livros que lia, os filmes que assistia, os lugares que queria conhecer. Tinha uma paixão pela vida que me contagiava. Por que segurança de metrô? Perguntei, genuinamente curiosa. Estabilidade, ele respondeu. Mas não é para sempre. Quero ser professor, trabalhar com educação física para crianças carentes. O metrô é um meio, não um fim. A conversa fluía naturalmente. Ele era engraçado, inteligente, tinha opiniões fortes sobre várias coisas e havia uma tensão no ar que era impossível ignorar. Você é casada? Ele perguntou de repente. Não, respondi sentindo o coração acelerar. E você? Solteiro, ele disse, se inclinando para mais perto. Estava esperando alguém especial aparecer. O jeito como ele falou, me olhando intensamente, me fez entender que não era conversa fiada. Havia algo real acontecendo entre nós. Saímos do boteco já bem tarde, meio tontos de cerveja e totalmente embriagados um pelo outro. Diego me acompanhou até o ponto de ônibus, mas quando o coletivo chegou, nenhum dos dois fez menção de eu subir. Não quero que a noite acabe, ele disse, segurando a minha mão. Então não deixa, respondi, surpreendendo a mim mesma com a ousadia. Fomos para o apartamento dele, num prédio simples, mas bem cuidado. Era um lugar masculino, organizado, com alguns livros espalhados e um equipamento de som que dominava a sala. Quer beber alguma coisa? Ele perguntou, mas a tensão entre nós era tanta que mal conseguíamos fingir normalidade. Quero você, respondi, sem rodeios. Ele me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Veio para perto, me encostou na parede e me beijou de um jeito que nunca tinha sido beijada antes, com vontade, com paixão, como se estivesse com sede há anos. O que rolou depois foi uma explosão de desejo reprimido. Ele era intenso, apaixonado, sabia exatamente como me deixar louca. Passamos horas nos descobrindo, explorando cada centímetro um do outro, vivendo uma intimidade que parecia impossível para duas pessoas que mal se conheciam. Você é linda, incrível, gostosa, ele sussurrou no meu ouvido, me fazendo sentir a mulher mais desejada do mundo. Depois daquela primeira noite, não conseguimos mais ficar longe um do outro. Começamos a nos encontrar quase todos os dias, às vezes na casa dele, às vezes na minha casa, sempre com aquela urgência, aquela necessidade de estar perto. Diego tinha um jeito único de me fazer sentir especial. Não era só a atração que, convenhamos, era absurda. Era a forma como ele me olhava, como prestava atenção em tudo o que eu dizia, como me fazia rir, mesmo nos dias mais difíceis. Você me deixa viciado, ele disse uma noite, enquanto estávamos deitados na cama dele, suados e satisfeitos. Você que é minha droga, respondi, fazendo carinho nele. E era verdade, estava completamente viciada nele, no jeito como ele me tocava, como me sussurrava coisas no ouvido, como me fazia perder o controle. Nossos encontros eram sempre intensos, cheios de paixão e descobertas.
Começamos a explorar fantasias, a experimentar coisas novas. Diego era ousado, criativo, sempre disposto a me surpreender. Ele descobriu que eu tinha alguns fetiches que nem eu mesma sabia que existiam. Gosto de mulher que sabe o que quer, ele dizia, e eu me sentia poderosa, desejada, completamente feminina. 3 meses depois que nos conhecemos, Diego finalmente fez a pergunta que eu estava esperando. Quer namorar comigo? Ele disse, depois de mais uma noite incrível. Achei que já estávamos namorando, respondi rindo. Oficialmente, ele insistiu. Quero que você seja minha namorada de verdade. Aceitei, claro, como poderia recusar? Estava perdidamente apaixonada por aquele homem que tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Começamos a assumir o relacionamento. Ele conhecia meus amigos, eu conheci os dele. Saíamos juntos, fomos ao cinema, a restaurantes, fazíamos coisas normais de casal. Mas sempre voltávamos para a intimidade que nos definia. Vocês são intensos demais, minha melhor amiga Carol disse depois de conhecer Diego. Dá até para sentir a tensão no ar quando vocês estão juntos. Ela riu e ela estava certa. Mesmo em público, havia sempre uma corrente elétrica entre nós. Um olhar, um toque acidental, uma palavra sussurrada no ouvido. Vivíamos num estado constantemente de desejo. Diego adorava me surpreender. Uma vez me ligou no meio do expediente e disse: encontra comigo na estação tal às 18 horas e vem com aquele vestido azul que eu gosto. Quando cheguei lá, ele estava me esperando com flores e um sorriso gaiato. Vamos embora? Ele disse, me pegando pela mão. Para onde? Você vai ver. Fomos de trem para um hotel numa cidade do interior. Ele tinha planejado tudo, um final de semana só nosso, longe da correria da cidade. O hotel era simples, mas tinha uma suíte com banheira e uma vista incrível. Você é louco, eu disse, ainda em choque com a surpresa. Louco por você, ele respondeu, me puxando para um beijo que prometia um fim de semana inesquecível. Passamos 2 dias trancados no quarto, parando apenas para comer e tomar banho. Exploramos cada fantasia, cada desejo reprimido. Diego tinha um jeito de me fazer sentir livre, sem julgamentos, disposta a experimentar tudo. Nunca fui assim com ninguém, eu confessei, deitada no peito dele. Nem eu, ele respondeu, beijando minha testa. Você me tira do sério. Conforme nossa intimidade se aprofundava, começamos a explorar territórios que eu nunca tinha imaginado. Diego era criativo, ousado, sempre respeitando meus limites, mas me incentivando a descobrir novos prazeres. Confia em mim, ele dizia sempre antes de propor algo novo. E eu confiava completamente. Ele me fazia sentir segura para explorar lados meus que nem eu conhecia. Descobrimos que tínhamos fetiches em comum, fantasias que se completavam perfeitamente. Uma noite, ele chegou lá em casa com uma sacola misteriosa. O que é isso? Perguntei curiosa. Surpresa, ele disse com aquele sorriso que sempre me deixava sem ar. Mas só se você quiser. Claro que eu queria, sempre queria tudo com ele. O que veio depois foi uma noite de descobertas que mudou nossa relação para sempre. Diego me mostrou prazeres que eu nem sabia que existiam, me fez experimentar sensações que me deixaram completamente viciada. Você gosta? Ele perguntava, atento a cada reação minha. Amo, eu respondia porque era verdade. Estava amando cada segundo, cada nova sensação. Nosso relacionamento era como uma montanha-russa emocional. Quando estávamos juntos, era pura explosão. Quando estávamos separados, ficávamos contando os minutos para nos encontrar de novo.
Diego tinha um jeito de me olhar que me fazia derreter. Às vezes, no meio de uma conversa qualquer, ele me olhava de um jeito que eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Você é insaciável, ele dizia, rindo. Culpa sua, eu respondia, puxando ele para mais perto. Nossos encontros eram sempre apaixonados, cheios de urgência. Não conseguíamos nos controlar quando estávamos juntos. Era como se tivéssemos uma fome constante um pelo outro. Nunca canso de você. Ele sussurrava no meu ouvido, me fazendo tremer inteira. E eu nunca cansava dele também. Cada toque, cada beijo, cada momento íntimo parecia melhor que o anterior. Estávamos num ciclo vicioso de desejo e satisfação que só aumentava com o tempo. 6 meses de namoro e ainda estávamos nos descobrindo. Diego era um livro aberto em muitos aspectos, mas tinha camadas que eu ainda estava explorando. Você já pensou em... Ele começou uma noite, hesitante. Em quê? Incentivei. Em experimentar algumas coisas diferentes. Ele disse, me olhando com aquele jeito que eu já conhecia bem. Que tipo de coisas? Ele me contou sobre outras fantasias que tinha, alguns fetiches que ainda não tínhamos realizado. Algumas coisas me deixaram curiosas, outras me assustaram um pouco, mas a confiança que eu tinha nele era total. Vamos devagar, ele prometeu, sempre respeitando os seus limites, tá bom? E fomos, devagar, explorando cada nova sensação, cada novo prazer. Diego tinha um dom para me fazer sentir confortável em qualquer situação. Ele lia meu corpo como um mapa, sabia exatamente quando acelerar e quando parar. Você é perfeita, ele dizia e eu acreditava. Com ele, me sentia realmente perfeita. Nosso relacionamento não era só sobre sexo, apesar da intensidade física ser absurda. Crescemos juntos de outras formas também. Diego me incentivava no trabalho, me apoiava quando eu estava estressada, me fazia acreditar que eu era capaz de qualquer coisa. Você é talentosa demais para ficar se escondendo, ele dizia quando eu reclamava do trabalho. Fácil falar, eu resmungava. Então faz, ele respondia, me desafiando. Abra seu próprio negócio, eu te ajudo. E ele me ajudava mesmo, não só com incentivo, mas com apoio prático. Quando decidi frilar alguns projetos, ele me deu toda a estrutura emocional que eu precisava. Acredito em você, ele disse na véspera da minha primeira grande apresentação como freelancer. E se der errado? Não vai dar, ele respondeu, me beijando. Mas se der, a gente resolve junto. Mesmo depois de 1 ano juntos, nossa paixão não esfriou nem um pouco. Pelo contrário, parecia que quanto mais nós nos conhecíamos, mais nos desejávamos. Diego sempre encontrava formas de me surpreender. Uma vez me ligou e disse: encontra comigo no banheiro da estação em 20 minutos, tá bom? Você está louco? Perguntei, olhando ao redor do escritório. Louco por você, ele respondeu. Vem. Claro que eu fui. Como poderia resistir? Cheguei lá, ele estava me esperando com aquele sorriso que derretia qualquer resistência. Você é maluco, eu disse, mas já estava toda amolecida. Maluco por você, ele respondeu, me puxando para ele. O que rolou depois? Foi um dos momentos mais intensos da minha vida. A adrenalina, o risco, a paixão, tudo se misturava numa sensação indescritível. Gosto quando você fica assim, ele disse depois, me vendo ainda ofegante. Assim como? Completamente minha, ele respondeu, me fazendo tremer só com as palavras. 2 anos de namoro e começamos a falar sobre futuro. Diego estava se formando em educação física, eu estava estabelecendo minha carreira como freelancer. Falávamos sobre morar juntos, sobre planos para daqui a alguns anos.
Quero uma casa com você, ele disse uma noite, depois de uma sessão apaixonante. Uma casa? Eu perguntei surpresa. Com quintal, churrasqueira, quarto grande. Ele detalhou, me beijando entre as palavras. Lugar para fazer muito barulho. Ri da última parte. Você só pensa nisso, hein, mocinho? Só penso em você. Ele corrigiu, me olhando sério. Em nós, no que a gente pode construir juntos. A conversa me deixou pensativa. Estava realmente apaixonada por ele, mas morar junto era um passo grande. Nós funcionávamos perfeitamente nos encontros, mas será que funcionaríamos no dia a dia? Vamos tentar, eu disse finalmente, mas devagar. Devagar não é nosso estilo, ele brincou, me fazendo rir. Nos mudamos para um apartamento alugado depois de 3 anos juntos. Era um lugar simples, mas nosso. Diego fez questão que o quarto fosse grande e bem ventilado. Prioridades, ele disse, piscando para mim. Morar junto trouxe uma nova dinâmica para nossa relação. Acordar com ele todo dia, dormir grudados todas as noites, dividir o banheiro, a cozinha, os pequenos detalhes da vida. Você ronca, eu disse uma manhã. Você fala dormindo, ele respondeu, me puxando para perto. Mas nossa paixão continuava intacta. Tínhamos liberdade total para explorar nossos desejos, para ser espontâneos, para viver nossa intimidade sem pressa. Gosto de você aqui, ele disse uma noite, me encontrando na cozinha só de calcinha e camiseta. Só gosto? Provoquei. Amo, ele corrigiu, me prensando contra a pia. Amo tudo em você. E mostrou quanto amava de uma forma que me fez esquecer completamente do lanchinho que eu ia fazer. 5 anos depois que nos conhecemos naquela estação de metrô, Diego me fez uma proposta que mudou tudo. Casa comigo? Ele disse numa manhã de domingo, me acordando com beijos. Que horas são? Perguntei ainda grogue. Casa comigo? Ele repetiu, mais sério agora. Abri os olhos e o vi me olhando com uma intensidade diferente. Não era desejo, era amor puro, profundo, verdadeiro. Você está falando sério, amor? Nunca falei tão sério na vida. Ele respondeu, segurando minha mão. Quero você para sempre. Quero construir uma família com você. Quero envelhecer fazendo você gemer o meu nome. Ri na última parte, mas meus olhos encheram de lágrimas. Você não tem um anel, eu disse, tentando processar a situação. Tenho sim, ele respondeu, puxando uma caixinha de debaixo do travesseiro. Estava esperando o momento certo. E que momento é esse? Perguntei, quase chorando. Qualquer momento com você é o momento certo, ele respondeu, abrindo a caixinha. O anel era simples, mas perfeito, exatamente do meu jeito. Então, ele perguntou, nervoso pela primeira vez desde que nos conhecemos. Claro que sim, respondi, me jogando em cima dele. Claro que sim, meu amor. E comemoramos do jeito que sabíamos fazer melhor, com paixão, intensidade e muito amor. Hoje, casados há 2 anos, ainda somos o mesmo casal apaixonado que se conheceu numa estação do metrô. Diego virou professor e ama o que faz. Eu tenho meu próprio negócio e clientes que respeitam o meu trabalho. Nossa paixão continua intacta, amadurecemos, tudo ficou mais profundo, conhecemos cada centímetro do corpo um do outro, cada desejo, cada fantasia, mas ainda conseguimos nos surpreender. Você nunca enjoa? Minha irmã perguntou outro dia, vendo a gente se agarrando na cozinha. Nunca, respondi, olhando para o meu marido. Impossível enjoar dessa mulher. Ele disse, me agarrando mais forte. E é verdade, mesmo depois de todos esses anos, ainda sinto aquele frio na barriga quando ele me olha de um jeito especial. Ainda tremo quando ele sussurra no meu ouvido. Ainda perco o controle quando ele me toca. Obrigada.
Eu disse para ele ontem à noite, deitada no peito dele depois de mais uma noite deliciosa. Pelo quê? Por me ensinar que o amor pode ser assim. Respondi, intenso, verdadeiro, duradouro. Obrigado você, ele respondeu me beijando, por ter sido corajosa de me dar uma chance. Nossa história começou com um cartão de metrô com defeito e virou uma paixão que dura até hoje. Não foi sempre fácil. Tivemos nossas brigas, nossos momentos difíceis, nossas inseguranças, mas sempre voltávamos um para o outro, sempre encontrávamos uma forma de resolver tudo. Te amo, ele sussurra no meu ouvido todas as noites. Te amo mais, eu respondo como se fosse uma competição. E adormeço sabendo que amanhã vou acordar com um homem que mudou minha vida, que me ensinou que o amor pode ser ao mesmo tempo apaixonado e duradouro, intenso e seguro. Eu amo meu marido. Boa noite para vocês. Amiga, muito obrigada por esse relato, muito obrigada por você detalhar tão bem como você conheceu o seu marido, como tudo aconteceu, como vocês vivem hoje. Que Deus siga abençoando o seu casamento, o seu esposo, a sua família, tudo de melhor. E eu fiquei muito feliz com esse relato, tá bom? Fiquei feliz porque deu certo, fiquei feliz porque vocês nasceram um para o outro e nunca desistiram de vocês. Fiquem bem, um super beijo, mais uma vez obrigada pela confiança. E vocês, meus amores, o que vocês acharam dessa história? Qual parte te chamou mais atenção? Alguém aqui já viveu uma história parecida com essa? Se sim, deixa aqui nos comentários. Que vocês fiquem bem, tenham uma boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.